Glória a Deus. Meus queridos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, por favor, abramos as Bíblias do tema proposto para este trabalho. Segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Capítulo 4, versículo 17. Mas eu convido vocês para lermos 3 versículos, do 16 ao 18. Amém, meus irmãos? Enquanto vocês encontram o texto bíblico, quero louvar a Deus por estar aqui pela primeira vez, aqui na Assembleia de Deus em Rio Largo. Louvar a Deus pela vida do anjo dessa igreja, pastor Arnóbio. Pastor, uma alegria, viu? Conhecê-lo pessoalmente. O senhor é muito simpático. Deus abençoe o senhor, todo o corpo de obreiros que lhe ladeia. Os irmãos sintam-se todos saudados em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida de Fabrício, nosso irmão Fabrício, que entrou em contato conosco. Deus abençoe, Fabrício. Louvar a Deus também pela vida do presbítero Anderson Góes. Acertei? Deus abençoe o senhor. Uma alegria de conhecer grandemente toda a mocidade, toda o madril aqui reunida nesta noite. Sintam-se todos saudados, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Jaqueline, que me acompanha. Deus abençoe, filha, grandemente. É uma guerreira, irmãos. Gente viaja, e eu não gosto de viajar sem a minha bênção. Eu só viajo, ela só não vai comigo se ela estiver muito doente. Mas eu louvo a Deus pelo esforço da irmã Jaqueline. Deus abençoe, filha, você grandemente. E também o nosso irmão Aleph Eufrásio. Ele veio do Alto Sertão da Paraíba para conhecer vocês aqui. De onde ele mora para João Pessoa é 7 horas. E disse: Montados, eu quero conhecer os irmãos de Rio Largo. Disse: vamos adorar Jesus lá juntos. E aqui estamos. Deus abençoe, Aleph. Traz uma bênção de Deus. Ele me chama de pai, mas ele tem dado de ser meu irmão mais novo. Quem encontrou o texto, meus irmãos, diga amém. Assim diz o texto sagrado, queridos. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Agora toda o madril em alto e bom som. Vamos ler o versículo 17, todos juntos, amém? No 3, 1, 2, 3. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém? Antes de você sentar, façamos uma breve oração. Amigo Jesus, queremos, amigo Jesus, te dar graças pela tua bondade. Queremos te louvar pela tua presença aqui. Já tens, Senhor, testificado que aqui estás, através dos louvores que aqui foram entoados, através, Senhor, na adoração apresentada. Tu tens manifestado a tua presença aqui entre nós. Continue falando conosco agora por intermédio da tua poderosa e inerrante palavra. Tu conhece, Deus, a situação de cada um que entrou por essas portas aqui no Templo Central em Rio Largo. Tu sabes o que precisamos ouvir da tua parte. Comunica aos nossos corações a tua verdade por intermédio da tua palavra. É isso que nós te pedimos. Mas também, Senhor, queremos somar com a oração feita pelo teu ungido. Batiza com o Espírito Santo, se assim quiseres, na noite de hoje. Cura os enfermos, porque aonde tu estás, sinais e maravilhas acontecem. Tudo isto para a tua glória. Neutraliza, Senhor, as ingerências, as interferências do mundo espiritual que queiram atrapalhar a tua operação e a tua atuação aqui neste trabalho. Porque cremos que a tua ordem dada move o mundo espiritual em favor da tua igreja. Continua conosco, é isso que nós te pedimos. E por fé te agradecemos. A igreja que concorda diz:
Sente-se, meu irmão e minha irmã, por gentileza, dando glória a Jesus. Cadê o nosso amigo sonoplasta? Nosso amigo sonoplasta, você pode me dar mais um pouco de retorno, meu irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero pensar com vocês nessa noite, baseado no tema dessa festividade, sobre resiliência. Preste bem atenção, se alguém quiser conversar com você, você diga para ele que está ocupado, ligado no céu. Amém? Eu quero pensar com vocês no seguinte tema: porque eu preciso ser resiliente. Repita comigo: porque eu preciso ser resiliente. Você já fez essa pergunta já, com essa temática? Se não fez, nós iremos entender um pouco porque temos que ser resilientes. Meus queridos irmãos, ao lermos a segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Corinto, nós estamos diante de uma narrativa bíblica escrita em meados do ano 55 ao ano 56 depois de Cristo. Paulo, ao escrever esta carta, traz como tema central a glória através do sofrimento. Nós percebemos, queridos irmãos, que Paulo escreveu esta epístola à igreja de Corinto, aos crentes também de toda a Acaia, que abrangia o território que continha Atenas e a Cencreia. Percebemos que, tendo Paulo fundado a igreja de Corinto durante a sua segunda viagem missionária, manteve contato frequente com os coríntios devido aos problemas que haviam naquela igreja. A primeira carta aos Coríntios, sabemos que Paulo escreveu também em meados do ano 55 ao ano 56 depois de Cristo, mas a primeira carta ele escreveu da cidade de Éfeso na primavera do ano 55 e do ano 56. Já a segunda carta aos Coríntios, Paulo ele escreve ali na Macedônia no outono do ano 55 ao ano 56 depois de Cristo. Ele escreve esta carta com alguns propósitos. O primeiro propósito, ele escreve para encorajar a maioria da igreja que lhe era fiel como seu pai espiritual. Paulo expressa a paternidade espiritual, a paternidade apostólica para aquela igreja, demonstrando zelo e cuidado com o rebanho de Deus. E segundo, ele escreve para contestar e desmascarar os falsos apóstolos que continuavam a difamá-lo, para assim enfraquecer a sua autoridade e o seu apostolado e distorcer a sua mensagem. Paulo estava sendo confrontado por hereges, por falsos apóstolos que estavam levantando-se para se opor ao exercício do ministério, ao apostolado de Paulo. E Paulo escreve também para contestar, para confrontar esses levantes, estas afrontas por parte dos seus opositores. Em terceiro lugar, ele escreve para repreender a minoria na igreja influenciada por seus oponentes e que não acatavam mais a sua autoridade, não respeitavam mais a autoridade apostólica de Paulo, devido à má influência destes homens que se introduziram dentro da igreja de Corinto. É uma observação interessante aqui eu faço nessa introdução, é que Paulo escreve aqui para reafirmar a sua integridade e a sua autoridade apostólica em relação àqueles homens, e esclareceu os seus motivos e os advertiu contra estas demasiadas rebeliões. Todos nós sabemos, irmãos, que Paulo ele fazia questão de testificar que o seu ministério, que o seu apostolado, ele não foi concedido por homens, mas o seu apostolado, ele foi concedido pelo próprio Cristo. Como prova disso, nós sabemos do encontro que Cristo teve com Saulo de Tarso, no caminho para Damasco. E Jesus, ele mostrou, ele testificou que Paulo sofreria por amor do seu nome e seria para ele um instrumento usado. E com isso, Paulo testificava isto, trazendo à tona que o seu apostolado foi levantado, foi testificado e foi constituído pelo próprio Cristo. A segunda carta aos Coríntios visou, meus irmãos,
preparar a igreja como um todo para a sua visita iminente. Paulo estava prestes a visitar aquela igreja, mas ele escreve para a orientar. Características especiais também trazem alguns pontos importantes. Quais são? Eu quero aqui tecer 4 pontos. O primeiro ponto, esta segunda carta aos Coríntios é a mais autobiográfica das epístolas de Paulo. Suas muitas referências pessoais são feitas com humildade, desculpas e até mesmo constrangimento, mas foi necessário, tendo em vista a situação da igreja de Corinto. Em segundo lugar, Paulo escreve também, transmitindo que esta epístola ultrapassa todas as demais epístolas paulinas no que tange a revelação da intensidade e profundidade do amor e do cuidado de Paulo por seus filhos espirituais. Terceira característica, esta epístola contém a mais completa teologia do Novo Testamento sobre o sofrimento do crente e de igual modo sobre a contribuição cristã na obra missionária. Em quarto lugar e quarta característica, nós iremos perceber que existem termos chaves que identificam esta epístola, tais como fraqueza, aflição, lágrimas, perigos, tribulação, sofrimento, consolação, jactância, verdade, ministério e glória, destacam o conteúdo desta carta. Diga amém, meus irmãos. E percebemos, meus queridos, que ao trazer à tona o contexto desta carta, o propósito desta escrita paulina, nós percebemos que ela gira em torno do seu tema principal. Qual, irmão Tales? O sofrimento por amor a Cristo. E eu quero agora aplicar justamente a temática que vocês escolheram sobre resiliência. Tales, o que tem a ver resiliência com esta carta escrita pelo apóstolo Paulo? Tem tudo a ver. Quando você lê as cartas paulinas, você perceberá que é nesta carta que Paulo vai descrever sobre os seus sofrimentos por amor e pela causa do Evangelho. Todas as vezes que Paulo, me escute, observe bem, todas as vezes que Paulo, ele trabalhava a temática de sofrimento, ele não trabalhava, meu pastor Arnaldo, essa temática de sofrimento lamuriando, ou muito menos murmurando, porque ele sofria pela causa do Evangelho. Pelo contrário, Paulo expressava que o sofrimento que ele sofria pela causa do Evangelho era um sofrimento honroso. Ele entendia que sofrer pela causa de Cristo era testificar e expressar que ele genuinamente, ele era um verdadeiro discípulo, ele era um genuíno apóstolo. E o que é que isso tem a ver, irmão Tales, com a temática de resiliência? Observe bem, o que significa a palavra resiliência? A palavra resiliência, meus queridos, na verdade ela tem origem na física. O termo resiliência foi oficializado no ano de 1807 pelo físico Thomas Young, que definiu a resiliência como a capacidade de um material ou sistema de recuperar a sua forma original após ser submetido a uma força de uma deformação. A resiliência é uma propriedade que permite que os materiais resistam a choques e tensões sem sofrer danos permanentes. A palavra resiliência, ela também traz o seu conceito do latim resilientia, que é re mais salio, que significa saltar para trás, recuperar-se, voltar ao normal. Ou seja, ao lermos sobre resiliência, percebemos que a resiliência ela é aplicada em diversas áreas do conhecimento, tais como, por exemplo, ela é aplicada na área ambiental, ela é aplicada na área climática, na área física e também na psicologia. Como, por exemplo, a resiliência aplicada na psicologia, ela refere-se à habilidade das pessoas responderem às frustrações e estresses diários em todos os seus níveis, com superação e recuperação emocional. É tão tal que alguns críticos, alguns historiadores estudiosos, eles chegam a comparar a resiliência como, por exemplo, uma esponja que você aperta. Quem já apertou uma esponja aqui?
Quando você aperta a esponja e solta a esponja, ela volta ao seu formato normal. A resiliência se equipara a um aperto que não te deforma. E agora eu quero aplicar a direção que Deus me deu aqui para esta noite. Se a resiliência é apertar, a resiliência é pressionar sem deformar, eu entendo que a minha geração, ela não pode se deixar se modelar pela prensa e pelos apertos do sistema de Corinto, ou do sistema vigente, ou do sistema odierno. Observe bem o que Deus tem para nos comunicar aqui nesta noite em Rio Largo. Nós que somos verdadeiramente pentecostais, genuinamente cristãos, nós não podemos usar as pressões do sistema como desculpa para me desviar dos átrios ou da casa do Senhor. Ao lermos sobre resiliência aplicada para a igreja, nós nunca vimos hoje, queridos obreiros, tantas pessoas se desviarem da casa de Deus e colocarem desculpa no sistema que tem a cativado, que tem o tirado do altar e o atraído, e ele sai como se nada tivesse acontecido durante anos que passou na casa de Deus. Eu conheço jovens que passaram décadas na igreja, foram discipulados, foram batizados com o Espírito Santo, e do nada ele foi atraído, ele foi engodado, e ele nem sequer pensou 3 ou 4 vezes para negar a fé, para negar o Cristo, para negar os ensinamentos que ele aprendeu, para negar o poder que ele recebeu. Ele cedeu de forma fácil. Ou seja, pessoas que não são resilientes são pessoas que expressam imaturidade espiritual. A imaturidade espiritual no nosso meio, trazendo para o contexto aplicado de juventude, é um perigo. Porque quando a imaturidade, ela realmente está à tona, eu sou de fácil manipulação. E o que Deus quer da igreja, principalmente nesses últimos dias, é que nós não, jamais, nunca cedamos a estas pressões, a este poder de manipulação. E eu entendo que muitos estão assim, obreiros, porque estão levando a vida espiritual, empurrando com a barriga. Eles entram na igreja, eles cultuam de 7 a 9 da noite, eles vêm para alguns congressos, para algumas festividades, mas eles não provam a intensidade do poder espiritual. É bem verdade que o poder espiritual que nós que somos pentecostais, ele é transmitido como? Ele é refletido como? Com glória a Deus, com línguas estranhas. Deus às vezes usa um instrumento em profecia, Deus usa outro em línguas e o outro interpreta. Isso são os dons espirituais no meio da igreja, em atividade da igreja. Só que o genuíno poder pentecostal, ele não se restringe apenas aos dons. O genuíno poder pentecostal, ele te faz largar esse celular e ouvir a mensagem por 1 hora, sem abrir a boca e sem ter desejo de ir para casa. O genuíno poder pentecostal, ele te faz vir para o culto em Rio Largo, não para ficar paquerando com a menina da R2, não para ficar paquerando com o garotinho da R4, mas o poder pentecostal, ele te diz: vai para dentro dos átrios, porque lá tem óleo para descer sobre a tua cabeça. Olha para esse jovem aí, se ele estiver dormindo, tu acorda aí. Se ela estiver cochilando, tu dá um glória, como diz na Paraíba, no pé do ouvido dele, no pé do ouvido dela, e pergunta: o que é que tu viesse fazer aqui, vaso? O que é que tu viesse fazer aqui no Templo Central em Rio Largo nesta noite? Nós não podemos confundir o poder pentecostal apenas com as reações. Existem as reações, mas eu percebo uma coisa que nós temos que entender: que o poder pentecostal me dá maturidade para que eu seja resiliente diante das pressões do sistema de hoje. Oh glória, oh glória,
Oh glória, oh glória. Oh meu Deus, me ajude, Jesus, é forte. Mas a gente tem que falar, né, irmãos? A gente tem que obedecer o comando de cima, não é verdade? Meu Deus. Se a resiliência, jovens, é a capacidade de sofrer pressões e não se deformar, porque tem tanta gente deformada no meio da igreja hoje. Porque tem tanto jovem que diz que é do manto, que é do prá, que é do pré, que é do pru, mas está deformado. Olha, irmão Tales, não toque em mim não, porque se você tocar, como diz o pastor Gilvan Rodrigues, eu cuspo fogo e arroto o braço. Mas não larga o celular depois da meia-noite, quando todo mundo vai dormir. Fica vendo coisas desagradáveis aos olhos de Deus. A aparência é de resiliente. Mas a vida está deformada. A aparência de cheio, mas a alma vazia. E Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: para de brincar comigo. Está na hora de tu tirar essa capa e se dobrar diante de mim e dizer: Deus, eu estou errada, eu estou errado, eu preciso voltar ao que eu era. Eita Deus, dobra diante de Deus agora, nesta noite. Há uma direção de Deus aqui, meu pastor. Te dobra diante do Espírito Santo, aqui em Rio Largo, nesta noite, e diz para ele: eu preciso voltar ao normal. As coisas estão anormais em você. E hoje é noite de você voltar ao normal. Cante. Retropraquemente arras. Teu coordenador não te conhece como o teu Deus te conhece. Tua mãe não te conhece como o teu Deus te conhece. O teu parceirinho, o teu companheiro de congresso e de conversa não te conhece como o teu Deus te conhece. Eu vou dizer uma coisa aqui que meu coração está compungido para dizer: Deus realmente quer usar a nossa geração, mas Deus não vai forçar para que nós sejamos disponíveis. O desejo de Deus é que sejamos jovens disponíveis para voltarmos ao normal, para voltarmos a usufruir do genuíno poder espiritual, para que nós tenhamos a maturidade devida para sermos resilientes no tempo de hoje. Deus está alertando e vem alertando a sua geração por intermédio de profetas, por intermédio de pregadores, por intermédio de ensinadores, de obreiros, de pastores. E parece que quanto mais nós somos alertados, menos nós nos esforçamos para nos disponibilizar para sermos usados pelo Espírito Santo e para voltarmos à condição normal. A deformação, diga comigo, a deformação tem prejudicado a vida espiritual de muitos jovens. Agora você vai dizer para você mesmo, mas diga assim: eu vou voltar ao normal. Feche os olhos e diga mais uma vez, batendo no seu peito, diga: eu vou voltar ao normal. Pecado não é para você. Ultrapassar os limites de Deus não é para você.
Queimar as etapas da tua juventude não é para você. O que Deus tem para ti são tesouros das escuridades. Meu Deus, eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo aqui nesta noite. Eu vou dizer o que ele me disse. Os tesouros estão abertos para serem liberados aqui nesta noite em Rio Largo. Só se tu crê no que eu estou pregando e pela palavra tu estás entendendo. Levanta uma de tuas mãos aos céus e diga para o Pai, diga para Deus: eu estou disponível para voltar ao normal. Eu estou disponível para voltar a ser firme. Eu estou disponível para voltar a ser ativa na tua obra, Senhor. Eu vou voltar ao normal. Diga para Ele, vai. Aumenta o nível do teu glória aqui nesta noite, aumenta o nível da tua adoração, porque eu estou vendo aqui resilientes. Deus está passando em revista a juventude aqui nesta noite. E está dizendo para ti: há tempos que eu queria ter uma conversa séria contigo. Há tempos que eu queria ter uma conversa séria com a tua intimidade. Tu não estás percebendo que há tempos eu quero voltar para aí, mas não consigo por causa da impureza, por causa do desleixo. Mas olha o que o Espírito te diz nesta noite: eu vou fazer uma limpeza em ti. Ah, como Deus visita a intimidade de muitos aqui nesta noite. Os irmãos me ajudem em oração, mas eu tenho que falar. Deus está visitando a intimidade de muitos que estão aqui nesta noite e te trazendo para a realidade. Ele está te tirando da tua vida de ficção científica. Ele está te tirando do país de Alice das Maravilhas e está te trazendo para o campo de guerra, dizendo para ti: moça, desperta, rapaz, desperta, homem, desperta. Resilientes. Quem está comigo, levanta a mão para adorar, vai. Resiliente. Ei, Ramaz. Vamos dar um brado hoje, bem forte aqui dentro de Rio Largo. No 3 você vai dar um brado e vai dizer assim: eu sou resiliente. Quem entendeu, diga amém. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu vou dizer e você continua: o diabo quer te derrubar mais, a prostituição quer te tirar do altar mais, a ideologia de gênero quer mudar a tua concepção mais, a visão de comportamento social quer te transformar mais, a impureza quer entrar mais. Alguém manda ultrapassar as etapas, mas eu sou jovem na casa de Deus, casarei na casa de Deus, porque eu sou resiliente. Eita, eita glória. Recomas. Eita. E deixa camas. Meu pastor, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu sinto um quebrantamento na minha alma. Eu digo por visão espiritual, irmão. Eu estou vendo pessoas voltarem ao normal. As coisas estavam te tirando do eixo. Há dias alguém tem percebido o teu desvanecimento espiritual,
Mas Deus, que é teu Pai, que é teu amigo, Ele está dizendo para ti: eu estou trazendo de volta os tempos que foram consumidos pelo gafanhoto, os tempos que foram consumidos pela locusta, os tempos que foram perdidos e deteriorados. Deus está fazendo tudo voltar ao normal. Feche os olhos comigo. Tem um hino interessante que eu também gosto de cantar quando Deus me dá a direção. Feche os olhos. Tem um hino que você vai ter que cantar hoje aqui. Amanhã eu também estou com vocês. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Toda o madril, fecha os olhos e canta comigo, porque eu sinto direção. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Você vai dizer assim comigo: como eu amo o seu nome, és o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Eu estou sentindo um vento do Espírito aqui. Como eu amo o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Eu estou sentindo algo sendo acendido aqui. É para subir. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus... Olha os resilientes reagindo. Eu estou ouvindo cadeias quebrando aqui. Eitro, Senimitria, Eitrio, Sauria. Qual é o som de quando Deus... O vocal, se quiser, pode me ajudar. Deus está movendo as coisas aqui. Eita, Ramácia! Meu pastor, o céu me mostra uma nuvem negra tentando atrapalhar o trabalho de Rio Largo. Mas Deus manda lhe dizer: é a primeira vez que eu lhe vejo pessoalmente, e é a primeira vez que o Senhor me vê pessoalmente. Mas o Deus que é o seu Senhor manda lhe dizer que está desfazendo a nuvem. Levanta a mão para glorificar comigo aqui. O movimento das cortinas por trás, o movimento de grupos eclesiásticos por trás das cortinas contra o trabalho de Rio Largo. Manda Deus dizer aqui nesta noite: resiliência, 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 resiliência,
resiliência, resiliência. Por que eu preciso ser resiliente, Thales? Porque para a minha vocação, meu ministério, seu ministério produtivo, eu preciso entender que eu padecerei sofrimentos. Mas os sofrimentos são processos. Os sofrimentos, eles não são para sempre. Capítulo 4, versículo 1, Paulo afirma que não desfalece por causa da misericórdia. Olha aí. Ele está dizendo: eu não parei. Eu não paro por causa da misericórdia. Eu não recebi aquilo que eu merecia. Eu não recebi o juízo. Eu merecia. Mas é por causa da misericórdia de quem? De Cristo. Olha para cá. Paulo está dizendo que no exercício do seu ministério, ao sofrer os açoites, os naufrágios, as prisões, as decepções dentro do ministério, até Demas desamparou Paulo, e entre outros. Mas aqui ele está dizendo aqui, o Madril: eu não desfaleço por causa da misericórdia de Cristo. Guarda o que eu vou te dizer aqui nesta noite. Quando tu estiveres sofrendo, quando tu estiveres exercendo a tua vocação, aprovado e aprovada por Deus, e tu sofreres perseguições por causa da tua vocação, olha para a cruz de Cristo. Lembra do Calvário. Lembra da graça e da misericórdia da cruz. É isso que Paulo está dizendo. Eu olho para Cristo, para que eu não venha desfocar do meu propósito. Obreiros, jovens, às vezes é bem verdade que alguém vem para nos fazer desfocar. Mas Deus manda dizer para vocês pela palavra: o foco vai voltar ao normal. Resiliência. Guarda isso, recebe. O foco vai voltar ao normal. Porque tem algumas coisas que elas se tornam, são atrapalhadas por causa das coisas que acontecem no externo. Alguém vem, as coisas contribuem para te fazer sair do propósito. Aí Paulo diz: eu não saio, eu não desfaleço. Eu prego em prisões, eu escrevo de prisões, eu evangelizo, eu ganho almas, eu reputei tudo por perda, por amor a Cristo. Eu reputei as minhas qualificações, a minha dupla nacionalidade, eu falava vários idiomas, várias línguas, mas tudo isso eu reputei como esterco e como perda, para que eu ganhe em Cristo e a causa de Cristo. Ele diz: eu não desfaleço por causa de Cristo. No versículo 2 ele ainda diz na introdução que há exortações para que os crentes preservassem a moral e a ética espiritual, para assim viverem uma vida espiritual sadia em Cristo. Olha a introdução dessa carta. O que é que Paulo nos ensina aqui? Que aquele que é resiliente, ele não negocia algumas coisas para se beneficiar em cima de alguém. Ele mantém a ética, ele mantém a moralidade, ele não sobe em cima de outro, ele não esmaga o nome de outro, ele não humilha outro para sentar no seu lugar, ele não tira outro da cadeira para sentar na sua posição. Paulo diz: sejamos éticos. Diga comigo: o resiliente, ele é ético. Quando o resiliente expressa a ética, ele está demonstrando que verdadeiramente Cristo opera nele.
Porque quando eu tenho ética espiritual, quando eu tenho moralidade ministerial, eu entendo o meu tempo. Olha para cá. Se eu não preguei ainda no Impacta Jovem da região 1, vai chegar um tempo que Deus vai cumprir esta promessa. Se Ele fez, aguarda o tempo, porque Ele vai cumprir. Não, mas porque tem alguém pregando, tem alguém cantando há muito tempo, e há muitos anos eu estou aqui cooperando e não tenho oportunidade para pregar naquele evento, para cantar naquele evento. Tenha calma, tenha ética. O resiliente entende que ele não precisa barganhar, ele não precisa humilhar. Eu não vou humilhar o irmão Anderson para sentar no lugar dele, eu não vou humilhar o irmão Fabrício para sentar no lugar dele. Pelo contrário, o resiliente entende: se está, é porque é o tempo de Deus. Se está, é porque Deus colocou ele ali. Se ela está, é porque Deus colocou ela ali. Ética, moralidade. Irmão, se você pudesse imaginar o que tem de gente furioso para sentar no lugar que Deus te colocou para sentar. Mas tu já pensou que por mais que tente não consegue? Sabe o que é que está te fazendo ficar aí? Não é porque tu é muito, não é tu é boazinha, não é porque tu é bonzinho, não. É porque apesar das tuas misérias, apesar das tuas fraquezas, diante de Deus tu tem um coração sincero e quebrantado. E Deus te mantém na posição porque tu ainda mantém a ética. O resiliente tem a ética. O resiliente tem a moralidade. Ele diz: não podemos andar com astúcia e jamais devemos falsificar a palavra de Deus. Olhe bem para cá e repita comigo: eu não vou falsificar a palavra de Deus. Pode ser mais forte, diga: eu não vou falsificar a palavra de Deus. Irmãos, venhamos e convenhamos. Vocês estão percebendo o que está acontecendo no Brasil, não? Se você der uma volta, você vai ver a agonia que é. Eu louvo a Deus, pastor Arnaldo, porque essa igreja é a igreja da palavra. Eu louvo a Deus. Mas, irmãos, tem lugares, irmãos, que o pregador tem para pregar, a oportunidade para pregar, de 20 para as 10, 10 e 15, depois de 3 horas de hino. E outra coisa, às vezes tem alguém que diz: não prega assim não, não prega dessa forma não, fica no padrão. Cuidado para não gritar muito, para não falar muitas línguas estranhas. Mas eu não consigo não, meus irmãos. Eu sou meio, nesse negócio aí, eu sou meio desobediente, pastor, porque quando o fogo desce, as línguas estranhas saem da boca. E a palavra é pregada como ela deve ser pregada. O pastor Zé Carlos nos ensina isso. Mas vivemos um tempo de falsificação da palavra de Deus. O tempo que os pregadores do banquinho são mais requisitados do que os pregadores da cruz. Os pregadores do pega-pega, do receba-receba, do toma-toma, da chave, do travesseiro ungido, da bola de fogo no teto da igreja, são mais valorizados do que aqueles que anunciam o Calvário, a cruz de Cristo. Oh, glória! E eu sou de um tempo, eu sou assembleante menino, e nos cultos, nos canaviais, que eu sou do engenho, sou natural do engenho. Nós íamos para os cultos dos canaviais, os nossos presbíteros, os meus presbíteros que dirigiam o trabalho, eles não tinham muita letra não, não tinham muito conhecimento não, mas pregava Jesus, e Jesus operava. O seu tempo não lhe dava acesso ao conhecimento, e mesmo não tendo o conhecimento teológico que nós temos hoje, eles pregavam Cristo, e Cristo operava. Jesus batizava, Jesus curava, os sinais de Deus eram evidenciados. Para você ter ideia, eu vou contar aqui, ele está com cerca de 83 anos. O irmão Tião, o irmão Sebastião, ele era analfabeto, ele era cortador de cana, plantador de banana, feirante. Para você ter ideia, ele cria tanto no poder de Cristo, que ele sentiu o desejo, meu pastor,
de aprender a tocar violino. E ele ia para os cultos no Engenho Paraíso, em Pernambuco, porque eu sou pernambucano, mas eu moro na Paraíba há 13 anos, no Engenho Paraíso, em Pernambuco. Ele começou a ouvir a pregação do presbítero, dizendo que Jesus era professor, que Jesus ensinava, que Jesus dava habilidade, que Jesus dava uma orientação. E ele começou a orar e dizendo: Jesus, se tu és tudo isso que esse presbítero está pregando, eu quero aprender a tocar violino. Olha para cá. O irmão naquela época tinha os seus 70 anos, analfabeto, comprou um violino. Está sendo gravado aqui, eu sei disso, por isso que eu estou falando. Ele pegou aquele violino e começou a levar para a igreja, e pegava e ficava tocando desafinado, e aquela luta toda, e a gente dizia: irmão Tião, esse violino aí está desafinado. Aí ele dizia assim: mas eu acredito que um dia eu vou aprender a tocar. Meu irmão, todo culto ele levava o violino, e o presbítero: Jesus ensina, Jesus ensina, Jesus ensina. Tu crê que ele ainda ensina tu tocar alguns instrumentos diferentes? Aí ele pegou aquele violino no culto, quando menos espera, ele puxou aquele violino, ele limpava tanto, era um tanto cuidado naquele violino, chega, iluminava, brilhava. Aí ele pegou, quando ele pegou, ele conseguiu dar uma nota. Aí a gente disse assim: meu Deus, irmão Tião acertou uma nota. Aí quando ele desceu, ele acertou outra nota. Aí o presbítero percebeu, aí começou a cantar o hino. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Irmão Tião estava como, irmãos? Jesus ensinou ele a tocar violino. Levanta a mão assim comigo e diga: Jesus ainda opera nos tempos de hoje. Diga mais forte, levanta a mão comigo, crente, e diga: Jesus ainda opera, ele ensina nos tempos de hoje. A palavra verdadeira, a palavra genuína, cristocêntrica, quando ela é pregada, há uma evidência de sinais e uma intensidade de manifestação. O resiliente, ele tem que entender que ele precisa ser resiliente para segurar o bastão. Sabe por quê? Olha bem para mim. O pastor que está aqui na minha retaguarda, um dia ele não estará mais aqui. Um dia os seus líderes não estarão mais aqui. Um dia a sua dirigente de ciclo de oração, aquela do coque, aquela dirigente perigosa do coque, que tu tem medo de ir para o trabalho de oração para não revelar a tua vida, ela não vai estar mais aqui não. E por que que eu preciso ser resiliente? Por que que eu não posso me deformar para suceder os nossos pais? Pastor Genival Bento, que aqui é co-pastor, não é isso? Um dia não vai mais estar aqui. O coordenador Anderson não vai estar mais aqui. Um dia, quem sabe, eu não estarei mais aqui pregando o evangelho. E quem vai suceder? Os resilientes. Você está entendendo a seriedade da coisa? Por que é que eu preciso ser resiliente? Guarda isso. Para suceder bem os nossos pais no exercício do meu ministério, para que com saúde espiritual os posteriores ouvintes, a geração que virá através de mim, seja edificada pelo evangelho bíblico, pelo evangelho da cruz de Cristo, pelas boas novas de salvação, que traz à tona o poder do Calvário, o poder da redenção, o poder da ressurreição, o poder da glorificação, o arrebatamento da igreja, os dons espirituais.
eu não irei soltar o cajado, eu sou resiliente. Estão querendo afrouxar aí. Olha, irmãos, com todo respeito, mas a nossa Assembleia de Deus, ela não precisa pintar a parede da igreja de rosa, ela não precisa pintar a parede da igreja de roxo, ela não precisa, pastor, pintar a parede da igreja de laranja para atrair a mocidade, não. Eu quero dizer para vocês esta noite, nós precisamos ser resilientes para entender que a palavra pregada tem que trazer a aplicação prática de que o que chama a tua atenção para o altar não é a cor da parede da igreja. O que chama a tua atenção para estar aqui não é os holofotes que o pessoal coloca que parece mais uma boate, não. O que tem que chamar a nossa atenção para estar aqui é a presença que se manifesta, é o Espírito que age, é o Espírito que se move. Não é a cor que te atrai, é a presença que te atrai para cá. Porque se eu venho para a igreja por causa da cor da parede, se eu mudar a cor da parede eu saio da igreja. Mas se eu venho para o templo para ouvir a palavra, para me alimentar dela, pela presença que aqui está, eu não me desvio. A parede, a igreja pode até desmoronar, o prédio pode mudar de lugar, mas eu permaneço sendo resiliente. Para concluir, Eira Maia, irmão, Jesus está aqui, irmão. Eu estou me sentindo como se eu tivesse João Pessoa pregando. Jesus, quando tratou sobre o Evangelho, ele sempre deixou claro as renúncias e as provações e posturas que devemos tomar. Jesus nunca pregou um evangelho de facilidades e sempre ligou a sua mensagem a sofrimento. Como, por exemplo, a resiliência, ela estava de forma indireta, aplicada ou implícita nos sermões de Jesus. Me prova, Thales. Jesus, no Sermão da Montanha, alertou os seus discípulos sobre o sofrimento e perseguição por crerem nele. Vemos isto no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 6, versículo 22 e 23. Diz a Bíblia: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Versículo de número 23, diz a Bíblia: folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Jesus continua falando sobre isto e diz, no capítulo 9, versículo 22 e 23, Jesus fala que ele mesmo teria que ser resiliente, porque ele padeceria, ele seria flagelado, ele seria julgado, passaria o vitupério do madeiro, mas Jesus ressuscitaria, como prova que ele é resiliente. Ele não se deformou, ele não renunciou, ele não voltou atrás, mas ele insistiu no seu propósito vicário. Diz a Bíblia, Lucas capítulo 9, versículo 22 e 23, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Olha bem para cá, e dizia a todos, olha Jesus pregando resiliência: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha a resiliência. Tome cada dia a sua cruz e desista, e volta atrás e siga-me. Eita, vou falar uma verdade, a gente ora, amém?
Jesus pregou um evangelho que traz à tona o sofrimento. Eu estou preocupado com o negócio. E eu, como Deus me orientou para falar agora, no primeiro dia, eu vou falar. Algo precisa ser tratado com a minha geração. O quê? Que a era do desenvolvimento tecnológico não pode nos trazer a ânsia e o desejo de vivermos o ministério de glamour. Porque, biblicamente falando, o ministério de glamour não existe. O ministério do servo de Deus é acompanhado de sofrimento. A era do desenvolvimento tecnológico trouxe inúmeros benefícios para os dias odiernos, tais como a possibilidade de qualificações profissionais, a possibilidade de um acesso a famílias, a parentes que estão em distâncias, a possibilidade de formações, de conteúdos, mas também a era do desenvolvimento tecnológico trouxe à mente de muitos jovens pregadores, de muitas moças que têm um desejo do ministério, uma mentalidade de glamour, de popstar, de fama. E o resiliente, ele entende que é um ministério para ele, é muito além de uma curtida no Instagram. Olhe para cá, o resiliente entende, irmão Anderson, que o ministério para ela é muito além do que seguidores das redes sociais. Nós não podemos, jovens, trazer à tona este escopo deturpado de uma visão de evangelho glamuroso, porque biblicamente falando, nós sofremos e por isso somos resilientes. Como por exemplo, porém percebemos que esse contexto de muitos com esta visão tem trazido à tona que o glamour do ministério supera os sofrimentos. Se eu sofro, eu não sirvo mais. Se eu sofro, eu não vou cooperar mais. Se eu estou sendo apertado por Deus, eu não dizimo, eu não oferto mais, eu não coopero na coordenação mais. O propósito de alguns pregadores e cantores estão totalmente deturpado. Percebemos que muitos estão com 10, 20, 30, 1 milhão de seguidores, mas o seu ministério não é um ministério resiliente. Ele não sabe o que é passar prova, ela não sabe o que é carregar uma caixa na cabeça, ele não sabe o que é evangelizar no domingo à tarde no sol quente, entregando literatura, ele não quer sofrer, ela não borra a unha para ir para um trabalho de ciclo de oração no sítio, para ajudar as irmãs a carregar uma botija de barro de água, uma quartinha de água para o culto, para o ciclo de oração, com medo de borrar a unha. Vivemos uma geração que não quer sofrer por amor da cruz, não quer sofrer por amor do evangelho. Uma geração que infelizmente muitos estão flácidos. Mas eu quero dizer a vocês nesta noite, hoje é a noite de tudo voltar ao normal. Com a permissão do pastor, posso colocar a igreja de pé, pastor? Com a permissão do pastor da igreja, fiquemos de pé. Irmãos, é muito bom pregar com o tempo. Glória! Glória a Deus! Glória a Deus. Alguns convites que eu vou fazer aqui. Observe bem. Quem me escuta, diga amém. O primeiro convite, eu quero que você fique aí em oração, porque eu quero aqui na frente agora, em nome de Jesus, todos vocês que estão afastados da igreja, todos vocês que estão andando por um caminho diferente. Gente, não é hora de você rir ou de conversar agora não. Olhe para cá. Eu quero agora, em nome de Jesus, você que parou e por algum motivo você veio para cá hoje. Alguém lhe convidou, alguém lhe chamou, mandou uma mensagem. Eu quero chamar você aqui na frente agora, todos que estão afastados da igreja, do evangelho. Você que não é crente, é a primeira vez que você veio aqui nesta noite.
Eu lhe convido para vir nesta noite renovar a sua aliança para voltar ao normal. Aonde está a primeira vida para Jesus? Vem aqui agora. Vem que eu te espero. Há uma luta dentro de você que está te impedindo de estar firme na casa de Deus, os átrios do Senhor. Mas Jesus te convida, volta, porque eu quero que você volte ao estado normal. Eu quero que você volte a reatar a aliança, para você voltar a usufruir da normalidade, da minha presença. Cadê a primeira vida? Vem para cá agora, correndo, chega, para a gente orar. A primeira vida, cadê você? Existem pessoas aqui que estão precisando vir aqui na frente. E eu lhe convido, venha. Enquanto você que está ouvindo o convite está se sentindo tocado pelo Espírito, eu quero convidar você que está pela rede social agora. Você que está pelo YouTube da igreja. Você que está ouvindo essa pregação, que ouviu essa ministração, que está afastado do Evangelho, afastado da casa paterna. Você que quer voltar a ser resiliente, você que quer voltar ao normal, digite no chat, ou no chat do YouTube dos comentários: eu quero aceitar a Jesus. Eu quero aceitar a Jesus. Digite, que nós iremos contabilizar e apresentar você. Os irmãos da mídia estão aqui para visualizar isto. Mas eu quero aqui na frente você que está no meio dessa multidão, que brincou até o dia de hoje, fez o que queria até o dia de hoje. Jesus está te chamando, volta rápido, e é agora. Cadê você? Vem, vem, vem. Cadê você? Cadê a primeira vida? Vem rapidamente para a gente orar aqui. A primeira vida. Se não tem, um culto não acabou ainda. Mas Deus me disse que tem. E tem. E tem. Para a gente ganhar tempo, a gente vai orar. Mas o culto não acabou ainda não. Qual é o segundo convite, irmão Thales? O segundo convite é: você já é crente, já é batizado com o Espírito Santo, mas tem algo que está tentando e lutando para te tirar da presença. Tu tem guerreado demais. Essa frieza espiritual que tem te dominado. Alguém não tem mais te reconhecido. E tu estás aqui nesta noite precisando deste renovo de Deus. Oh glória. Eu quero convidar todos vocês que precisam agora de um renovo e de um reforço espiritual, para continuarem na casa de Deus, fazendo a obra de Deus. Eu convido vocês agora aqui na frente. Venham aqui à frente que nós iremos orar por vocês. Venham. 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 Cadê vocês? Está vindo, pode vir. Pode vir, gente, porque vai vir mais. Isso, meu filho. Tem mais, venham. Vocês estão com vergonha por quê? Se vocês estão na casa de vocês. Venham. Oh, glória a Deus. Vai vir mais, vai vir uma multidão para cá. Eu vou esperar, pode vir. Isso aqui vai encher aqui, ó. Pode vir. Venham. Eita. Vai vir mais. Isso, meu filho, pode descer. Tenham vergonha não, você está na casa de Deus. Oh, glória. Uns já estão vindo chorando. Outros já estão vindo rendidos e rendidas aqui. Eu vejo Deus tratando com a gente esse assunto com seriedade. Esse tema é muito forte. Tem tanta coisa ainda aqui para falar. Mas está na hora de você voltar ao normal.
Está na hora de você sentir a manifestação do Espírito com mais intensidade. Porque a guerra está travada. E tem intensificado para te tirar do altar. Coisas que estão vindo. Pensamentos contrários. Pensamentos estranhos. Dúvidas. Frieza espiritual, desvanecimento. Mas Jesus marcou esse impacto jovem aqui nesta noite. Oh, aleluia. Está vindo mais, venha. Você está esperando o quê? O coral, o vocal que está aqui, você sabe cantar até que ele venha? Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios ensinar. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Os obreiros, por favor, estendam as mãos para cá, os obreiros. Mais uma vez que agita todo o meu ser. Vamos ministrar sobre eles. Eternidade se alinha com natural. A autoridade do mundo espiritual. Terra, nós que somos. Sobe o nível, meu filho, sobe o nível. Terra, me Aviva-nos, 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 Senhor. Deixa o Espírito se mover, vai. Eu não vou forçar nada aqui. Fere meu coração com uma ferida de Se você veio aqui na frente do altar porque você sabe da sua necessidade. meu coração. Se você veio aqui diante de Deus, você sabe a sua condição aqui, Rio Lar. Suplicar até que o Senhor venha. Apresente a Deus a sua mente. Apresente a Deus a sua alma. A sua chamada. Eita, labaraca, labanara, chorabandara, camadá. Eu não vou descansar. Dirabada, combinância, para Que o que Senhor venha. Eu vou achar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha. nós iremos clamar. Queira o sistema do Corinto ou não queira. Queira o sistema esquerdista, comunista, nós iremos pregar a verdade do Evangelho da cruz. Diante do teu altar, Deus. Ei, chopraca, lamadora, papata, cantorox. Ei, Seremia, Jesus, nós estamos em tua presença neste primeiro dia do Impacta Jovem aqui. Nós sentimos a pureza da tua glória. Tu estás presente entre nós. Olha esses jovens que estão diante do teu altar. Olha a condição de cada um, Pai. Eles vieram aqui com deficiências.
apresentando uma necessidade específica diante de ti. E a tua palavra diz: com o coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. O espírito rendido diante de ti, contristado, o Senhor não rejeita. Eu te peço agora, Senhor, aonde houver uma moça, um rapaz, um crente no Templo Central em Rio Largo, que está precisando deste renovo, que está precisando deste reforço, é no nome de Jesus o Nazareno que eu te peço agora. Vai derramando sobre ele, vai derramando sobre ela o renovo espiritual. Agora vai movendo de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Aquele que nunca mais falou em línguas estranhas, renova ele agora. Aquela que nunca mais falou em línguas estranhas, renova, renova, renova agora. Vai tirando todo tipo de atrapalho, todo tipo de embaraço espiritual, e vai derramando sobre eles o teu poder, 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 o teu poder. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Olha Deus te tocando, rapaz. Olha Deus te tocando, moço. Tudo está voltando ao normal aqui nesta noite. O inimigo pensou que ia te laçar, ele pensou que ia te enganar, ele pensou que ia te parar. Mas olha o Espírito dizendo para ti: recebe força, recebe força, recebe força, recebe força, recebe força, recebe força, recebe força. Agora, agora, estende as mãos para cá, gente. Todos vocês que estão aí, estende a mão para cá, estende, estende, ministra, 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 poder pentecostal. Se reduziu outra vez, porém seu Deus não confia. Mas o caçador se esqueceu. Abre a boca para ser cheio nesta noite. Vai. Tu está se segurando por quê? Abre a boca. Adora. Adora. Olha a Deus aqui na casa. Para soprar para gai. Deixa Jesus libertar aqui nesta noite. Ele está libertando, está renovando e pode batizar também. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou mais permitir. Quem não é batizado com o Espírito Santo, recebe as línguas. Todos que não são batizados com o Espírito Santo, recebam as línguas espirituais. Agora, agora, em nome de Jesus, seja batizada, seja batizado, seja cheio, cheia, fale em línguas. Rapacandarabanora cai. Erra para Cadaracia, erra bandara Xandarago, erra bandara Camana, erra Becomandara Xandaracai. Receba os idiomas. Vai, vai, vai resiliente, vai resiliente. Se ressurgiu outra vez, porém seu Deus não confia. Mas o caçador se esqueceu e do alto amor de Deus germinava a semente que a serpente esmagaria. Era só um contexto e estratégia para mostrar que através de aleluia, uma geração grande é o teu poder. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou mais permitir dividir o mesmo espaço com pecado. O povo não percebe que Deus está irado. Lanço fora a hipocrisia, a idolatria. Rasgo as vestes e anuncio a reforma que primeiro em mim irá começar. O altar
altar será reformado, só Ele deve ser adorado. Jerusalém, Deus tem ciúmes de ti.